Liverpool é considerado o favorito para contratar o zagueiro brasileiro Bremer. Leverkusen define valor para vender Christian Kofani, alvo de Arsenal e Real Madrid. PSG entra na disputa pelo atacante Gabriel Martinelli e fez uma sondagem. Vamos falar ainda da Itália, que pensa em Guardiola para a Copa do Mundo de 2030 e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição deste sábado do Mercado da Bola. Sem muita enrolação então, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Recado dado então, agora sim, bora logo pro vídeo de hoje. E o Botafogo finalmente anunciou a contratação do novo técnico. Trata-se do português Franklin Carvalho, ex-auxiliar técnico de Arthur Jorge, que foi recentemente para o Cruzeiro. O técnico de 38 anos chega para o lugar do argentino Martin Anselmi e assina um contrato com o Glorioso até o fim do ano que vem. Gennaro Gattuso não é mais técnico da seleção da Itália. Ele anunciou nesta última sexta-feira um acordo pela rescisão amigável com a Federação Italiana. Lembrando que na última semana a Itália foi eliminada nos pênaltis para a Bósnia e não vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Essa inclusive é a terceira edição seguida que a Itália fica de fora do Mundial. E segundo publicação do renomado jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a seleção da Itália pretende investir alto para tentar a contratação do técnico Pep Guardiola, que atualmente está no Manchester City, com a ideia, claro, de buscar o Mundial de 2030. Atualmente Guardiola tem contrato com o time inglês até o meio do ano que vem, e a ideia da federação é montar um projeto esportivo e financeiro muito atraente para convencer o comandante. Além dele, outras opções também são avaliadas. E aí, na sua opinião, quem seria a melhor opção para assumir a seleção italiana? Bora deixar aqui nos comentários. E o Atlético Mineiro fez uma sondagem pelo zagueiro Alexander Barbosa, que pertence ao Botafogo. O contato aconteceu há cerca de 3 semanas, mas acabou não evoluindo. Segundo informações do jornalista Everton Guimarães, o clube mineiro procurou o staff do defensor, que está em processo de renovação com o clube carioca, já que o atual contrato acaba em dezembro deste ano. As condições financeiras do Galo inviabilizaram qualquer negociação na última janela, mas lembrando que em julho deste ano, caso não renove seu contrato com o Botafogo, o jogador já pode assinar um pré-contrato, chegando deste modo em 2027 sem nenhum custo de transferência. O argentino de 31 anos é visto como uma contratação de grande impacto e neste momento então o time de BH apenas monitora a sua situação, mas caso não renove, ele pode se tornar uma grande oportunidade. E o Palmeiras teve a possibilidade de contratar o zagueiro Roberto Fernandes do Dinamo de Moscou na última janela de transferências. Segundo informações apuradas pelo jornalista Bruno Andrade da ESPN, apesar das chances de contratar o paraguaio de 25 anos, o Palmeiras optou em travar a negociação, justamente porque aposta muito na chegada de Nino do Zenit na próxima janela. Caso então não consiga este jogador, aí sim deve avançar por outras opções no mercado. E o volante brasileiro Ederson pode trocar a Itália pela Espanha na próxima temporada. Isso porque o volante de 26 anos já teria um acordo verbal com o Atlético de Madrid da Espanha, que inclusive já tentou a sua contratação em janeiro deste ano, mas naquele momento a Atalanta vetou a sua saída. Segundo informações apuradas pelo jornalista Fabrizio Romano, o time de Madrid conversa agora com o time de Bérgamo para tentar a liberação, onde a proposta inicial gira em torno de 40 milhões de euros. Lembrando que Ederson quer dar um novo passo em sua carreira e buscar um novo desafio, inclusive seu contrato com a Atalanta acaba no meio do ano que vem, por isso agora é uma grande oportunidade do time fazer um negócio e evitar quem sabe uma saída de graça ao fim do seu contrato. E o Liverpool segue em busca de um reforço de peso para o sistema defensivo na próxima temporada, e mais um brasileiro entra em pauta por lá. A bola da vez é Gleison Bremer, zagueiro da Juventus da Itália. Segundo publicação do portal italiano Tutto Mercato, o time inglês seria o favorito para contratar o defensor, que interessa também a outras equipes no mercado e está sendo monitorado de perto. Por sua vez, o time de Turim não teria planos de negociar o defensor, que é o João Pilar do sistema defensivo, e o que blinda justamente é que o jogador não teria uma multa contratual. Mas segundo a publicação, o time de Turim pode avaliar ofertas acima de 52 milhões de euros. Só lembrando que recentemente Bremer já foi especulado em equipes como Manchester United, Chelsea, Tottenham e ainda o Bayern de Munique. Bom, o jornal destaca então que o Liverpool seria o favorito para contratar o brasileiro, mas não destacou que existem negociações ou propostas até o momento. A sua opinião, Bremer se encaixaria no sistema defensivo do time inglês? Bora deixar aqui nos comentários. Só lembrando que Murilo do Nottingham Forest é outro brasileiro em pauta por lá. E segundo informações do renomado jornal alemão Bild, o Bayern
Bayer Leverkusen já definiu o preço para vender o jovem e promissor centroavante Christian Kofani, que tem apenas 19 anos e é alvo de algumas equipes no mercado. O time que quiser levá-lo terá que investir nada mais e nada menos que 100 milhões de euros. O agente do camaronês já confirmou que o Arsenal é um dos interessados e que leva muito a sério sua contratação para a próxima temporada, onde inclusive o técnico Mikel Arteta valoriza muito a contratação do jogador, pensando logicamente em um projeto a curto e longo prazo. A publicação destaca ainda que times como Real Madrid e Barcelona também estão de olho em sua contratação, além de outras equipes, já que o camaronês tem apenas 19 anos e é realmente uma das maiores promessas do futebol europeu para os próximos anos. Só lembrando que o time alemão contratou o jogador no início dessa temporada junto ao Albacete da Espanha por algo na casa de 5 milhões de euros, e nesse caso então pode ter um bom lucro caso consiga fechar a sua venda na próxima janela. Agora realmente resta saber se realmente ele vale 100 milhões. E o meio atacante Morgan Rogers está disposto a deixar o Aston Villa na próxima temporada, com a ideia de buscar uma equipe maior da Premier League e que brigue por grandes títulos. Chelsea, Liverpool e Arsenal são admiradores de longa data do inglês de 23 anos, além do Manchester United, que apareceu recentemente como um forte candidato a contratá-lo para a próxima janela. Em novembro do ano passado, o jogador chegou a renovar o seu contrato com Aston Villa, agora válido até o meio de 2031, porém isso não impede uma saída. A informação foi publicada pelo jornal britânico The Sun. Vale destacar que seu valor de mercado está na casa de 80 milhões de euros. E o Paris Saint-Germain da França entrou em contato com os agentes do atacante Gabriel Martinelli para demonstrar interesse e avaliar a sua contratação para a próxima temporada, entrando deste modo na disputa com várias equipes. Por sua vez, o time inglês colocou o jogador como negociável, já que ele tem contrato somente até o meio do ano que vem, e a ideia então é usar a grana deste jogador para contratar um novo reforço para o ataque. E segundo informações recentes, o Arsenal exige um pagamento na casa de 50 milhões de libras para vender o brasileiro. Segundo publicação do portal francês Mediafoot e confirmada também pelo portal inglês Chantalk, o PSG fez uma sondagem para saber a disponibilidade e entender então a situação do jogador, onde até o momento não fez propostas ou iniciou qualquer negociação. Ainda segundo a publicação, o jogador não seria uma prioridade do time francês, que analisa outras opções para reforçar o sistema ofensivo, mas é um nome que então está na lista de interesses. Além do PSG, o atacante interessa também a outras equipes, como o Olympique de Marseille, a Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e ainda o Al Nassr. Durante a última pausa para a data FIFA, o meia Enzo Fernandes do Chelsea, em entrevista admitiu o sonho de se mudar para Madrid e também afirmou que não tem certeza sobre o seu futuro. Isso não caiu nada bem lá em Londres, onde o Chelsea puniu o jogador e o afastou pelas próximas 2 partidas. Por sua vez, o agente do jogador Javier Pastore lamentou a punição, destacando que ele é um profissional exemplar e totalmente comprometido, até porque na entrevista ele não citou nenhum clube que ele teria interesse de jogar, e sim citou um desejo de se mudar para Madrid um dia. Pastore revelou ainda que se caso o jogador não tem uma renovação de contrato até a Copa do Mundo, aí sim ele deve buscar novas opções no mercado, mas destacando que o argentino tem contrato válido ainda até o meio de 2032. A ideia não seria aumentar o tempo do contrato, mas lógico, as questões salariais. Em meio a isso tudo, Enzo Fernandes tem sido ligado recentemente a grandes equipes da Europa, principalmente o Real Madrid e também o PSG. Ambos os clubes até o momento não iniciaram qualquer negociação, mas teriam interesse de contratá-lo na próxima temporada, investindo pesado então como reforço para o meio de campo. E agora essa situação deve gerar ainda mais rumores de uma possível saída para a próxima temporada, já que a relação entre Enzo Fernandes e o Chelsea não parece estar nada boa. Vamos ver aí qual será o futuro então do argentino para a próxima temporada. No meu ver, ele se encaixaria muito bem no time espanhol. E você, qual sua opinião? Bora deixar aqui nos comentários. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se gostou então, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.